Vamos falar sobre fotobiomodulação. A fotobiomodulação é um termo genérico utilizado para descrever o uso da luz para a estimulação de tecidos biológicos. Diferentemente da fotocoagulação, não há dano estrutural ao tecido. As principais fontes de luz para a fotobiomodulação são o LED e o laser. O LED, do inglês Light Emitting Diode, pode ter o seu comprimento de onda variando desde próximo ao infravermelho, passando pelo vermelho, amarelo e verde, e o laser também pode ser encontrado no comprimento de onda próximo ao infravermelho, no amarelo e no verde. A diferença entre o laser e o LED é que no laser a luz é coerente e no LED não há coerência no estímulo luminoso. O principal estudo envolvendo fotobiomodulação em oftalmologia é o estudo LightSight 3, em que a fotobiomodulação foi utilizada para o tratamento da degeneração macular forma seca, e os resultados de 13 meses de tratamento são reportados. Neste estudo, foi utilizado o laser da companhia Valeda. Como vocês podem ver no canto inferior esquerdo, o paciente se posiciona na frente do aparelho e olha para uma luz que tem diferentes comprimentos de onda. Os comprimentos de onda são 590, que é um comprimento de onda em torno do amarelo, 650, que é um comprimento de onda em torno do vermelho, e 890, que é um comprimento de onda próximo ao infravermelho. São realizadas 9 sessões no período de 3 a 5 semanas, ou seja, 9 sessões em um mês. O paciente tem que comparecer mais ou menos 2 vezes por semana para completar as 9 sessões. E esse ciclo de 9 sessões deve ser repetido a cada 4 meses, ou seja, 3 vezes ao ano. Na introdução do estudo, menciona-se que a fotobiomodulação é uma técnica estabelecida para produzir efeitos benéficos a nível celular. Os efeitos benéficos seriam produzidos por meio da ativação da citocromo C oxidase, que é uma proteína que fica através da membrana celular, e isso estimularia a proliferação celular, a proteção celular e promoveria a produção de ATP, com um estímulo que variaria do vermelho no espectro do vermelho ao infravermelho. Nós então resolvemos verificar a bibliografia citada nesse parágrafo e verificar qual a evidência de benefício celular, de ativação de ATP, que embasa o uso da fotobiomodulação. Neste estudo de Julio Rojas e Gonzalez Lima, menciona-se o conceito, então, de fotoaceptor, que é muito importante para a fotobiomodulação. Então, o fotoaceptor pode ser uma molécula, uma proteína, que é estimulada pela luz. Ela é estimulada principalmente pela luz no comprimento do vermelho para o infravermelho, e diferentemente do fotorreceptor, que é uma célula especializada para captar a luz, o fotoaceptor, ele não tem essa diferenciação. Ele é estimulado por uma característica própria, mas obviamente não é a função principal dele captar a luz. Existe um outro estudo de Janis Iris et al., em que apresenta-se o conceito da mitocôndria como sendo a principal organela onde existe a citocromo oxidase. A citocromo oxidase é mostrada na figura aqui à direita. Então, pelo estímulo da citocromo oxidase, produz diversos efeitos a nível celular que melhoram a cicatrização e ajudam a retina a recuperar de danos ou insultos. Aqui é um exemplo, então, de um modelo de degeneração retiniana induzido pela intoxicação do animal por metanol. Esse estudo foi feito em camundongos. O camundongo ele recebe o metanol e aqui nós podemos ver na figura da esquerda, a histologia da esquerda, o controle, na histologia do meio, a degeneração das células da retina depois da intoxicação por metanol, e aqui na histologia da direita, uma melhora, uma prevenção dessa degeneração com o tratamento do camundongo, com exposição do camundongo à fotobiomodulação, à luz. Então, aqui, o estudo comenta que, além da alteração histológica, eles verificaram diferenças marcantes nos níveis de genes relacionados à família da citocromo oxidase. E como foi feita a fotobiomodulação para prevenir o dano pelo metanol? Então, aqui, nesse parágrafo, menciona-se que foram feitos 3 tratamentos breves de 2 minutos e 24 segundos, com luz de LED de 670 nanômetros, em 4 joules por centímetro quadrados, que foram entregues 5, 25 e 50 horas depois da intoxicação por metanol. Algo bem diferente do que foi realizado no estudo LightSight. Os comprimentos de onda, faltaram estímulos com comprimento de onda do amarelo, faltaram estímulos no comprimento de onda do infravermelho.
E o período de estímulo e a frequência também foi bem diferente. E o meu grande questionamento, começa aqui do estudo Light Site 3, é que faltam estudos em animais, principalmente estudos em que utiliza-se os parâmetros utilizados em seres humanos, para se verificar eh, alterações anatômicas e funcionais nos animais depois dessa terapia, com estímulo com luz de LED, a fotobiomodulação. Também não há estudos em que se mostra alterações histológicas ou alterações na microscopia eletrônica dessas mitocôndrias. Vejam que a mitocôndria ela aparece muito bem na microscopia eletrônica de transmissão. Eles poderiam, por exemplo, quantificar, verificar dano à mitocôndria, se a mitocôndria ela se recuperaria depois do estímulo com a luz de LED. E nada disso foi feito ou foi apresentado nos estudos que eu pude verificar. Então, o que podemos concluir é que os animais que seriam utilizados nos estudos de fotobiomodulação, eles estão de férias por enquanto, inclusive eles levaram a mitocôndria com eles. E por que então que, na verdade, nós não encontramos estudos, muitos estudos, né, para esse tipo de tecnologia? Porque, na verdade, as regras tanto da Anvisa como do FDA, Anvisa brasileiro e o FDA americano, elas não exigem estudos pré-clínicos tão robustos como no caso de fármacos ou drogas. Então, a Anvisa põe, para os equipamentos que administrem ou troquem algum tipo de energia com o corpo humano, devem ser descritos detalhadamente quais os efeitos fisiológicos desejáveis e indesejáveis desencadeados decorrente da interação com esta energia. Então, não se exige um estudo pré-clínico robusto e, por isso, a gente não tem esses estudos. No entanto, o FDA, apesar dele não exigir estudos robustos em animais, estudos pré-clínicos robustos, ele ainda não aprovou o uso da fotobiomodulação para degeneração macular forma seca. E o que acontece então no Brasil é que adquire-se experiências a partir da autorização da tecnologia no mercado brasileiro em óleos de seres humanos. E esses seres humanos têm que ter uma certa posse, porque como vocês veem nesse anúncio aqui, cada ciclo de 9 sessões, ele custa em torno de R$ 10.000, e como são 3 ciclos por ano, seriam em torno de R$ 30.000 por ano para ser submetido a essa terapia com fotobiomodulação. E vamos ver então os resultados da fotobiomodulação, os resultados apresentados no estudo Lightsite 3. Essa é a figura, uma das figuras do estudo em que ele mostra que existe uma melhora. Então, eu queria chamar a atenção, primeiramente, existem 3 descolamentos do epitélio pigmentado aqui antes do tratamento e uma coroide bem espessa. Isso aqui pode estar associado, inclusive, com uma doença chamada vasculopatia polipoidal. Mas independente de qual variante da degeneração macular relacionada nós estamos lidando, vamos então analisar os casos apresentados no estudo. Então, esse é um caso apresentado na figura 6, em que houve regressão, teoricamente, de drusas após a fotobiomodulação. Eu queria chamar a atenção, então, para alguns pontos importantes. Na cesta verde, notem aqui na figura superior, no base scan, que a camada de fibras nervosas antes do tratamento ela é mais espessa do que a camada de fibras nervosas no base scan após tratamento. Outra coisa que chama atenção, olhem que na foto pré-tratamento existe aqui ó, no círculo vermelho uma escala. E essa escala ela é retirada na foto do base scan pós-tratamento, o que indica uma certa manipulação da figura. Nós sabemos que o Heidelberg ele exporta essa figura uma colada na outra. Além disso, nesse grid do ETDRS que fala sobre o volume da retina, no subcampo temporal, a fóvea, notem aqui antes do tratamento que o volume era muito maior e o volume diminuiu após o tratamento num valor que não é comum, porque as drusas ou o descolamento drusenoide não se encontravam na região temporal afóvea. Por fim, uma coisa que me deixou muito intrigado, notem aqui no círculo amarelo, que a foto antes do tratamento, ela é uma foto tradicional exportada pelo Heidelberg, em que você tem a imagem da reflectância próxima ao infravermelho, mostrando a altura do corte do scan, e à direita fica colada a foto do base scan, e não há gap entre uma foto e outra. E notem na foto após tratamento que existe um gap aqui nessa região entre a foto da reflectância próxima ao infravermelho e a foto do base scan, o que sugere que uma figura ela foi colocada em cima da foto original e, ao meu ver, a minha opinião é que essa foto, após o tratamento, esse base scan, não corresponde ao mesmo corte, ao mesmo nível, na mesma região do corte pré-tratamento. E aqui, apenas para ilustrar, um caso que eles mostram, um caso do grupo controle, em que houve um aumento do volume do descolamento do epitélio pigmentado, e realmente houve um aumento, mas notem aqui que o que se formou foi um cleft. O cleft
ele se forma quando há uma grande exudação proveniente da coroide. Então, provavelmente, esse caso se transformou numa forma exudativa ou tratava-se de um caso de polipoidal, uma espessura de coroide aumentada, mas de qualquer forma, esse caso aqui pode significar uma transformação neovascular da degeneração macular relacionada à idade e, portanto, não é um bom exemplo para se colocar como evolução do grupo controle. Com relação ao endpoint primário do estudo, que foi a acuidade visual, eu gostaria de chamar a atenção porque o P foi igual a 0,02, ou seja, ele realmente foi próximo de 0,05 e de uma diferença não significativa. E o que corrobora essa hipótese é que no grupo tratado, a média de melhora em termos de letra foi de 5,4 versus 3 letras no grupo chá, ou seja, o grupo placebo melhorou 3 letras em média e o grupo tratado 5,4. São R$ 30.000 para se investir em média em 2,4 letras de melhoria. Outro ponto importante relacionado à metodologia é que a randomização foi 2:1. A randomização 2:1, ela realmente enfraquece o efeito placebo, o efeito do grupo chá, principalmente num estudo em que foram incluídos apenas em torno de 33 pacientes no grupo controle. Além da inclusão de apenas 33 pacientes no grupo controle, foram 100 pacientes, na randomização 2:1, a gente tem em torno de 33 pacientes, né, ou em torno, vamos dizer, foram 148 olhos, em torno de 50 olhos ficaram no grupo placebo, mas com um dropout de 25%, o grupo controle ficou com 25 pacientes, ou seja, menos de 48 olhos na análise de 13 meses. Outro ponto importante do estudo a ser mencionado é que a taxa de conversão da forma seca para a forma úmida no estudo foi de 5,4% nos pacientes submetidos à fotobiomodulação versus 1,8% no grupo placebo. Isso quer dizer que se você fizer a fotobiomodulação, você tem 3 vezes mais chance de uma transformação para a forma neovascular. E isso deve ser mencionado para o paciente que faz fotobiomodulação. Olha, você tem uma chance 3 vezes maior de transformar a sua forma seca numa forma úmida, em que você vai precisar de começar a receber injeções, às vezes mensais, para o tratamento da sua degeneração macular. Por fim, vale a pena, eu recomendo a leitura desse trabalho do grupo do Quercus, e que ele comenta sobre as limitações dos estudos de fotobiomodulação e que ele considera a evidência da diminuição do volume de drusa como uma evidência fraca para se justificar um tratamento para degeneração macular forma C. Em resumo, não existe estudos adequados pré-clínicos utilizando-se a fotobiomodulação com os parâmetros reportados pelo Lightsite 3. Não existem estudos relacionados a alterações anatômicas nem a alterações funcionais. A Anvisa, assim como a FDA, ela não exige estudos pré-clínicos robustos e muitas vezes a experiência com essas terapias são adquiridas após o uso ser liberado para seres humanos. O estudo também não menciona o que aconteceu com os pacientes que desenvolveram uma forma neovascular da degeneração macular. O que foi feito com esses pacientes? Eles receberam injeções durante o estudo? Não há dados de segurança a longo prazo, por mais de 2 anos, dessa terapia. Será que mais pacientes vão desenvolver a forma úmida da doença? Não há adequação da dose de acordo com a pigmentação do fundo do olho. Pacientes de pele mais clara, eles podem necessitar de doses maiores da terapia da luz, e pacientes de pele escura, com fundo de olho mais pigmentado, podem necessitar de uma dose menor de luz. Em resumo, algumas hipóteses, essas hipóteses são minhas. Será que a luz está aumentando o fluxo sanguíneo transitoriamente, né, na coroide? Isso pode estar melhorando o desempenho dessa retina, desses fotoreceptores? Será que essa luz não está contribuindo para a indução de uma neovascularização de coroide? Será que não é uma neovascularização de coroide de baixo fluxo, que pode, como acontece em alguns casos de membrana tipo 1, melhorar a performance do fotoreceptor por algum tempo? Os efeitos da mitocôndria, eles ainda são muito especulativos, né? E aqui na direita, a gente até faz uma brincadeira, que provavelmente o coelho ainda está de férias, né? E ele agora escondeu a mitocôndria. E por fim, eu gostaria de saber se eu perdi algum estudo utilizando esse sistema do Valeda em animal, usando os mesmos parâmetros que foram utilizados no estudo Lightsite 3, né, e algum estudo que mostre, né, alterações anatômicas, estudos mostrando alterações anatômicas ou funcionais nesses animais. Se vocês encontrarem esse estudo, por favor, não hesitem em encaminhar uma mensagem por WhatsApp ou para o meu e-mail. Muito obrigado.